Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, aqui eu sou Daki e hoje estou aqui para falar um pouco sobre os choques culturais que eu senti desde que eu cheguei aqui no Japão e os consequentes estereótipos que eu acabei quebrando por causa desses choques. Então, gente... Quanto tempo, né? Então, por que eu decidi falar sobre esse assunto hoje? Primeiro que eu fiz uma enquete, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, perguntando que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver mais aqui no canal. E muitos de vocês, dos dois lados, responderam que querem saber mais sobre a vida no Japão. Então, eu decidi falar um pouco sobre essa questão dos choques culturais, porque eu acho que é um tópico muito relevante em relação a esse tema. E também porque eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, na minha participação no evento Primeiro Seinen Gambaché. Quase que eu esqueço do nome, né? Desculpa, gente. Evento organizado pela ANISA, que é a Associação Nipo-Brasileira de Salvador. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada na minha participação, vou deixar o link aqui nos cards. Como primeiro deu muito trabalho preparar aquele conteúdo, e segundo, que eu achei que é um conteúdo muito interessante, eu decidi trazer para cá. Vamos lá, questão de choques culturais, né? Muita gente pensa assim que... A Erika é filha de japonês, então ela deve estar ok com a cultura japonesa e pipipi, popopó. Assim, vamos lá. Claro que comparado com uma pessoa que não teve nenhum contato com a cultura japonesa, eu tô mais familiar sim, né? Eu tenho uma vantagem. Mas aí a gente tem que pensar que é o seguinte, né? Que nem o meu pai, ele migrou pro Brasil em 1965. De lá pra cá muita coisa já mudou do Japão. Pelo lado da minha mãe, né? Meus avós migraram pro Brasil em 1923, 25, um negócio assim, sabe? Faz muito tempo. Então, apesar de... Obviamente, meus avós, por parte de mãe, serem japoneses, e meu pai ser japonês, a cultura japonesa com a qual eu tive contato, nesse sentido, é uma cultura já meio muito atrás ali, entendeu? Então, assim, apesar de ser a cultura japonesa, é um negócio um pouquinho diferente. Outro ponto também, gente. Uma coisa é você ter contato com alguém que é daquela cultura, então meu pai, meus avós. Outra coisa é você estar dentro dessa cultura. Então, assim, apesar de eu ter contato com meu pai e ele falar como as coisas eram, né, porque ele tava aqui, não é a mesma coisa que eu estar dentro da sociedade japonesa. E isso eu aprendi quebrando a cara várias vezes aqui, né? Então não dá pra chegar e falar, ah, não, pra Erika foi tranquila, ela não teve nenhum tipo de choque cultural. Claro que eu tive. Então, assim, pra todos os descendentes também, né, tem que almejam um dia vir morar aqui no Japão, tomem cuidado com essa ideia de que, ah, só porque eu sou descendente vai estar tudo certo. Não. Enfim. Então vamos lá, né? Os choques culturais que eu vou mencionar agora, em geral, eles vão parecer muito ruins. Mas isso é porque é o seguinte, a ideia que a gente tem do Japão no Brasil é uma ideia extremamente romantizada. Isso você sendo descendente ou não. A gente tem essa ideia de que o Japão é perfeito, lindo, maravilhoso, que não tem defeitos. E é aí que mora o problema. Porque daí qualquer coisinha que aparece, a gente... Minha nossa senhora. E foi isso que aconteceu e é disso que eu vou falar. Então assim, por mais que possa parecer que eu estou falando mal do Japão, eu não estou. Eu só estou comentando os pontos negativos. Que existem, tá? Pra qualquer lugar, qualquer país, qualquer cultura, existem pontos positivos e negativos. Não quer dizer que só existem negativos, tá? Já deixar isso claro antes que dê alguma treta. Então vamos lá, Erika. Segue logo o assunto. Acho que o primeiro choque cultural que eu tive foi em relação ao dinheiro. Eu já falei aqui no canal sobre dinheiro aqui no Japão, né? Se você não viu esse vídeo, vou deixar o linkzinho aqui em cima. E pra mim, foi surreal eu ter que começar a carregar dinheiro em espécie na carteira. Eu não esperava, porque tipo assim, a gente no Brasil, na época que eu saí, todo mundo usando cartão de débito. Eu andava, sei lá, com no máximo 20 reais na carteira pra uma emergência, né? Mas pagava tudo débito, 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 débito. Cheguei aqui, abri minha conta no banco, né? A gente tem um banco específico no qual a gente tem que abrir a conta para conseguir receber a bolsa do Max. Só recebi o Tsucho, que aparece aquela caderneta de poupançazinha assim de papel. O Cash Card, que é literalmente só para sacar dinheiro. Isso. E aí pra você fazer qualquer tipo de pagamento, você tem que fazer o quê? Sacar dinheiro. E então assim, mano, muitas vezes eu chegava na loja, pegava tudo ali que eu precisava pra comprar, chegava no caixa... Não tem dinheiro suficiente. Inclusive, eu já gravei isso em vlog. Se vocês conseguirem me dizer qual vlog foi esse, eu dou um Smurf no próximo vídeo, tá? Acontecia muito, então eu tive que aprender a sempre estar com, sei lá, 5.000 ienes na carteira, né? Pra caso vá fazer um supermercado. E aprender a utilizar as moedas, velho. Porque se você não se atenta, você só começa a usar as notas, quando vê você tá com aquela tua bolsinha de moeda assim, lotada de moeda, uma caralhada de dinheiro aí dentro, porque uma moeda de Goryakuen, por exemplo, na 500 ienes, tipo, cara, são 5 dólares numa moeda, sabe? Aprender
a mudar como é que fala? Meu relacionamento com o dinheiro aqui foi muito pesado. E o interessante de tudo isso é porque, assim, cara, pra mim me assustou muito, porque você pensa, pô, o Japão é um país super tecnológico. Como assim eles não têm cartão de débito? Não é que não tem, gente. Eles têm, só que não são todos os bancos que oferecem isso. E tem um ponto também de que a minha conta é conta de bolsista. Então, provavelmente, mesmo o Yucho, eu acredito que eles até devam ter cartão de débito, mas eles não vão dar pra bolsista, eu acho. Não sei. Então, assim, tem bancos que têm cartão de débito, mas no meu caso não tem. E é uma coisa que, assim, eu percebi aqui no Japão, tudo que envolve dinheiro é muito conservador. Agora, com a pandemia, que as coisas começaram a, vamos colocar um pouco mais de, né, digitalizar as coisas aqui, porque senão vai ficar difícil. Então a gente teve o aparecimento de Line Pay, PayPay, Pay, que são as carteiras eletrônicas, né? Que você cria a conta ali, você consegue transferir dinheiro da sua conta bancária para essa conta da carteira eletrônica. E aí você usa essa carteira eletrônica, normalmente vai ser um código de barras ou coisa assim, para pagar nas lojas. Então você vai na Combini e você fala, quero pagar com Line Pay, você pega o seu QR Code lá, mostra lá pro caixa, ele só lê e você consegue pagar. Hoje em dia isso tá mais popular, mas quando eu cheguei aqui no Japão não existia isso. Então tinha que ser tudo no tutu. E eu não tinha tutu na carteira e eu... Nossa, rodei muitas vezes. E aí isso abriu muitos olhos, porque apesar de toda a tecnologia que a gente vê aqui no Japão, cara, o Japão tem muita tecnologia, tem coisas assim sensacionais que tipo, você fica velho, mas que nem eu falei, dinheiro, super conservador, qualquer coisa que envolve dados pessoais, eles fogem de meios digitais, então estão enviando coisa por fax, mandando sempre coisa por correio, se você precisa de alguma assinatura tem que ter o carimbo, rancor, então assim... Apesar de toda a tecnologia, existe esse lado conservador do Japão que não quer abrir mão do papel. Hoje em dia eu já tô mais acostumada, né? Mas acho que esse foi o primeiro ponto. Segundo choque cultural, assim, que eu senti foi... Ai, droga, quebrou meu experimento. Então tá, segundo ponto que me chocou bastante nessa questão do choque cultural foi a questão da hierarquia. Principalmente a hierarquia tóxica. Assim, eu entendia que o Japão, ele se constrói em cima dessa hierarquia, né? Não só o Japão, mas muitos dos países aqui desse leste asiático são assim. Tá, compreendia, mas você tá dentro de uma situação em que você se encontra numa situação em que, por exemplo, você quer expressar sua opinião, mas você não consegue porque essa opinião vai de contra um superior que realmente tem o poder de te ferrar a tua vida, é difícil, é muito difícil de lidar. Eu não tô dizendo aqui que hierarquia é algo ruim, eu acho que a hierarquia, se ela for bem definida, o escopo, né, dessa hierarquia, ela for bem definida, acho que ajuda a gente a conseguir organizar melhor. Então uma hierarquia dentro do trabalho, uma hierarquia dentro da escola, por exemplo, até faz um pouco de sentido, mas tem que ter esse escopo. Infelizmente aqui no Japão, esse escopo não existe. Então assim, se o cara ele é teu chefe na empresa, mesmo que você encontre ele fora da empresa, ele vai continuar sendo seu superior, mesmo sendo um contexto completamente fora do trabalho. E aí que começam os abusos, né? Porque assim, vai ver chefe fazendo subordinado de secretário pessoal, que vai lá vai comprar comida pro chefe, o cara vai ter que, sei lá, mano, levar roupa pra lavanderia. Tu vai ver dentro da universidade ou do colégio senpai que explora os corrais, né, a galera mais jovem. E isso é um pouquinho complicado. É claro que não é porque, eu não tô dizendo que não, porque todo mundo tinha o direito de chegar e sair desrespeitando todo mundo se não for dentro do contexto da hierarquia, não. Não é isso que eu estou dizendo. É que assim, o cara por ser chefe no meu trabalho, ele pode mandar em mim fora do trabalho também. E assim, é uma coisa que é muito interessante é que isso tudo, essas situações todas, elas vão muito de contra aquela ideia de que japonês são pessoas de boa índole, são pessoas boas, puras, que não são capazes de fazer coisas ruins. É balela isso, né, gente? Espero que vocês estejam cientes disso, que japonês, só porque japonês, não faz deles pessoas boas, né? São seres humanos, portanto passíveis de fazer coisas ruins também. E infelizmente... a hierarquia, da forma como ela é implementada, ela vira muleta para abuso de poder, assédio de poder, agressão, machismo. É complicado. Então, assim, aprender a lidar com isso é algo bem complicado, assim, bem difícil. Outro ponto também que pra mim, acho que é outra coisa também que me tira do sério muito. Assim, acho que de todas essas coisas que mais me deixa... é isso aqui, a questão tipo assim, ó, se não tá no protocolo, não tem que ser feito. Aqui no Japão, existem muitas regras escritas e não escritas. E assim, existem uma série de instruções, vamos chamar assim, que podem ser escritas ou não, de como fazer as coisas dependendo da situação.
Se essa situação não se encontra nesse protocolo, não tem o que fazer. E a gente, como estrangeiro, assim, inevitavelmente a gente acaba caindo em várias dessas situações que não tem o que ser feito. Então, assim, quando eu cheguei aqui no Japão em 2016, muita coisa eu empacava, eu não conseguia fazer porque eu era estrangeira. E o pior, às vezes zicava porque eu era estrangeira com nome japonês. E esse, na verdade, foi um dos motivos de eu ter parado de utilizar o meu nome em kanji. Eu tenho kanji tanto pro nome quanto pro sobrenome. Porque isso bagunçava muito. Eu colocava meu nome em kanji, o pessoal achava que eu era japonesa, aí fazia todo o procedimento como se fosse japonesa, e chegava no final, eu era estrangeira. Aí, então, pera, não pode, não dá pra fazer. Então, assim, é frustrante, é muito frustrante. E eu acho interessante porque, depois de ter tantas situações em que as coisas empacam, porque não tá as coisas no protocolo, me fez questionar, poxa, a gente tem toda essa ideia, né? Porque, cara, a ideia que a gente tem no Japão é que no Japão tudo é eficiente, né? Tudo funciona super bem, as coisas andam, né? A gente tem essa ideia. E eu não vou dizer que não é verdade, tá? Mas eu acho que muita dessa eficiência vem pela disciplina em seguir os protocolos. Se eles sabem o que tem que ser feito, eles fazem. Só que se você está numa situação em que isso não está descrito em lugar nenhum, ninguém sabe o que fazer, vai empacar e normalmente o problema não vai ser resolvido. Isso é muito, assim, é muito frustrante. Porque às vezes, digamos assim, tem 3 opções lá, tem A, B e C. Você, como estrangeiro, estudante, cai aqui no meio do A e o B. Então você pensa assim, poxa, mas se a gente considerar isso aqui como assim, eu consigo entrar no A. Não tem como. Você pode bater boca com o pessoal, não tem como. Se não é especificamente A, você não é A e acabou. Então acho que assim, é interessante, né, a gente entender que apesar do país funcionar muito bem, tem pontos também que as coisas empacam, tá bom, gente? E é assim, né, eu falando tudo isso, talvez vocês devem estar pensando assim, caraca, Erika, deve ser muito ruim morar no Japão, então, né? E eu vou falar pra vocês que não, tá? Essas coisas acontecem, essas coisas são difíceis, são chatas, mas o país ainda assim continua sendo um país muito bom. E eu acho que isso que é importante a gente ter noção, gente. Porque, ó, toda vez que eu falo, isso é que eu vou falar, tipo, na minha vida, né? Toda vez que eu comento qualquer ponto negativo do Japão, o pessoal fica, nossa, mas então por que tu ainda mora aí se tu odeia tanto o país? não, cara. Eu reclamar de alguma coisa acontecendo aqui no Japão, de alguma situação aqui no Japão, não significa que eu odeio o país. Sei lá, velho, pensa só. Já pensou se toda vez que a tua mãe reclamasse que tu jogou a roupa fora do cesto de roupa suja lá, significa que ela te odeia? Não, velho. Vamos abrir um pouco mais a cabeça, até porque é o seguinte, ter essas ideias, essas visões dualistas, né, de ou é bom ou é ruim, vai te colocar em situações muito perigosas, tá? Eu acho que é muito importante a gente, como estrangeiro, chegar no país com o pé no chão, entender que vai ter coisas muito boas, vão ter coisas muito boas, mas vão ter situações ruins e a gente tem que se preparar pra elas, tá? É por isso que eu fiz esse vídeo, por isso que eu quis falar sobre esses pontos aqui, porque eu espero que isso ajude vocês a terem uma visão um pouco mais realista do que é o Japão. E aí, pra fechar esse vídeo, o que eu quero falar, né? Vou falar aqui pra vocês algumas dicas do que eu acho que pode ajudar vocês, caso vocês venham morar aqui no Japão. Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte, gente, o Japão é muito diferente do Brasil. Independente de você ser descendente de japonês ou não, o Japão é muito diferente do que a gente conhece no Brasil, tá bom? Então é importante que a gente não assuma nada. Não assume que as coisas funcionem de jeito A, B ou C. Porque se você tá assumindo, significa que provavelmente você tirou isso porque é assim que funcionou no Brasil. Não é porque as coisas funcionam de jeito no Brasil que elas vão funcionar do mesmo jeito no Japão. Já vi muito estrangeiro quebrar a cara porque foi com esse pensamento. E aí, Erika, então o que eu faço? Eu tenho que, então, eu não sei de nada. Sim, porque se você não sabe de nada, o que você vai fazer? Você vai procurar saber como as coisas funcionam. Você vai perguntar, você vai observar. E acho que esse é o meu maior conselho. Chegando aqui, respira, observa. Veja como as coisas são feitas, veja como os japoneses estão fazendo. Tente entender por que eles estão fazendo as coisas daquele jeito. Se não entendeu, converse, pergunte. Não vai assumindo que, porque Japão é X, Japão é Y, então tem que ser assim, tem que ser assim. Não, isso provavelmente vai cair nos preconceitos que você tem do país, que provavelmente não estão corretos, tá? Então, fique atento, observe. E por fim, acho que além disso, né, além de você tomar essa postura de não sei de nada, portanto vou procurar, é importante a gente também assumir a postura de estou disposto a mudanças. Se você não quer mudar a forma como você come, se você não quer mudar a forma como você se locomove, se você não quer mudar a forma como você faz pesquisa, se você não quer mudar a forma como você estuda, não sai de onde você está. Isso aqui não é nem falando de, não vem pro Japão, não. Não saia de onde você está, porque pra qualquer lugar que você for, alguma coisa vai mudar.
tá? Então tem que estar disposto sim a mudar algumas coisas na tua rotina, na forma como você faz suas coisas, senão você vai ser muito infeliz, cara, vai ser infeliz, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido deixar meus pontos claros. Se não, assiste o vídeo lá, né, a livezinha que a gente fez lá pelo evento da Anisa, que lá eu tava com os slides, então acho que talvez eu tenha conseguido falar as coisas de uma forma mais estruturada. E também ajuda a dar uma força lá pro evento, né? Se vocês tiverem comentários, dúvidas, escreva aqui embaixo, a gente vai conversando, tá bom? Se gostaram, não esqueça do joinha, beleza? E... acho que é isso. Tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, semana, agora, vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.